Interessante, Adriano, tu comentou essa questão, né, da Nicole e tal. Nós estivemos presentes, né, da CS, foi bem bacana estar lá, vendo todas as palestras que foram apresentadas, né, enfim, ver realmente a participação ativa, inclusive do Inmetro, que ele trouxe uns assuntos bem interessantes, né, aí que vem a nossa terceira pergunta até, a respeito da questão do Inmetro na palma da mão, né, que seria o quê? Uma iniciativa entre o Inmetro e a Casa da Moeda, que é com relação à emissão dos selos de conformidade, né? Que eles têm aí uma previsão para que todos os produtos, né, sejam fabricados, né, com um selo oficial mesmo, de forma que evite fraudes, porque até ele comentou lá no dia da palestra dele que o pessoal estava fabricando colchão ou outros produtos usando o selo comprado na Shopee. E a gente teve até caso recente de um cliente nosso que comentou com a gente que estavam usando o número de registro dele para participar de uma licitação, só que o colchão estava todo errado, o produto estava todo errado. Então, assim, infelizmente a gente sabe, né, que essas coisas acontecem e o Inmetro está trazendo essas medidas aí para poder trazer mais segurança, né, para ali para dentro do mercado, especialmente para as empresas de grande porte. A Abicol tem acompanhado essa iniciativa para saber se há alguma previsão e logística para a chegada desse selo ao setor cochoeiro? Tem ideia de como isso deve funcionar para as indústrias que fabricam em alto volume? A gente sabe que tem fábricas que chegam a produzir 1.000 colchões por dia. Né? Como é que isso vai funcionar? Então, a Bicol apoia todo e qualquer desenvolvimento que possa trazer benefício para as fábricas de colchão, para os consumidores de colchão e para colocar o colchão brasileiro em outro patamar. Então, desde quando o Inmetro começou a comentar sobre a questão do Inmetro na palma da mão, a Bicol vibrou, porque quem está há mais tempo, em 2019, a Bicol lançou o selo de segurança Bicol. E você veja que interessante. Nós tínhamos um aplicativo do selo, daí a pessoa entrava lá no aplicativo para ver se quando tinha número de registro, depois com o tempo sem, né? E daí esse aplicativo ficou, agora ele volta porque consegue, pelo número de registro, você confirmar se aquele número é válido ou não. Então, a estratégia, o processo, né, o consumidor olhar o selo, excelente, excelente para todos os produtos. Então, a gente precisa da conscientização dos consumidores para fazer essa verificação para isso funcionar. Primeiro ponto. Segundo ponto, que como a gente não sabe, eu imagino que o próprio Inmetro ainda esteja construindo o passo a passo de como a gente vai fazer para esse sistema funcionar de fato. Mas, primeiro ponto, a Bicol apoia até teve uma nota parabenizando o Inmetro por essa iniciativa. É importante que o consumidor verifique. Então, desde o selo da Bicol, ele ia lá, olhava, digitava o número do certificado e, pelo aplicativo do selo, ele via se aquele produto estava certificado ou não. E, dentro desse aplicativo, ele conseguia tirar uma foto da etiqueta do colchão ou do cartão do vendedor, se fosse na loja, porque se não tivesse, já era uma oportunidade para ele encaminhar a denúncia. E essa denúncia iria para o Inmetro, para que pudesse ir para o observatório, para que pudessem ser feitas as tratativas pertinentes. Então, existe o apoio. Quando a gente fala, né, de papel moeda, verificação de selo, ainda causa uma preocupação, né? Então, como que isso vai funcionar? Porque, independente do próprio selo, tem algumas coisas que a gente precisa fazer antes. Então, o selo, pode ser que aquele selo esteja correto, seja do papel moeda, e você consiga verificar. Mas se ele tiver um produto total errado, não vai fazer sentido. Então, eu posso ter o selo e aquele produto está não conforme. Então, a gente tem algumas tarefas, e eu destaco aqui algumas tarefas importantes no setor cochoeiro,
para que o objetivo seja alcançado. O produto está certificado e, além de certificado, ele está conforme, porque antes de tudo, ele tem que estar conforme. E nós também, Gabriela, encontramos nessas reuniões de comissão, observatório, a BICOL e a comissão de vigilância de mercado, selos que estava bem bonitinho no colchão. Então, era um selo do Inmetro, tinha tudo que tinha que ter no selo, inclusive com o OCP, e o número do registro que estava naquele selo era um número de registro de pneu, que não tinha nada a ver, Tá de nada a ver com brincadeira. colchão. Então, daí, assim, se eu coloco aquele número de registro em qualquer aplicativo, e no caso aquele era do aplicativo do selo Abicol, aquele registro existe. Então, eu tenho que prestar atenção se é o registro de colchão ou se é um registro de pneu. Então, eu tenho que ter, além de tudo, uma sabedoria, não é a palavra, mas eu tenho que ter um conhecimento de que eu tenho que ter outras coisas para olhar também quando eu vou verificar um sistema desse. Hoje, se a gente for olhar eu acho que a audiência toda aqui deve saber o que a gente está falando, mas se a gente for olhar o ProdCert, que é um sistema que você digita lá o CNPJ, o tipo do colchão, para você entender se aquele colchão está lá naquele meio, você tem que ter um conhecimento que o consumidor médio não tem ainda, né? Então, tudo que vem para facilitar essa busca, a Bicol vai apoiar com certeza, mas também com a responsabilidade de poder colocar as ressalvas nos passos anteriores, porque independente de um selo rastreável, o produto tem que estar conforme.